Toda a nossa história é marcada pela educação. Nós frequentamos instituições de ensino, nós vamos à escola, com muito esforço alguns chegam à universidade, e mesmo que não cheguem à universidade, todos nós desenvolvemos algumas habilidades, seja para a vida prática, seja atividades laborais, e em todos esses contextos, nós julgamos estar aprendendo, conhecendo aquilo que estamos fazendo. Contudo, como podemos ter certeza de que conhecemos aquilo que julgamos conhecer? A pergunta principal a ser feita é: o que de fato é o conhecimento em si mesmo? É desse questionamento que Platão irá desenvolver um dos seus diálogos mais profundos e mais impactantes. Em sua obra Teeteto, Platão irá narrar um diálogo entre Sócrates e o jovem Teeteto, que dá nome ao diálogo. E Sócrates busca experimentar ele, busca analisar se ele é um jovem que possui erudição para ter sucesso no futuro. Dessa forma, Sócrates indaga a Teeteto como um teste: o que é o conhecimento? Teeteto responde então que o conhecimento nada mais é do que as ciências que se conhecem, como, por exemplo, a matemática, a sapataria, o artesanato. Contudo, Sócrates pondera que a questão não é sobre o que ou do que se conhece. A questão é o que o conhecimento de fato é. Após incentivar o jovem Teeteto com sua maêutica, Teeteto tenta então mais uma resposta ao questionamento de Sócrates e afirma que conhecimento é percepção. Nós conhecemos aquilo que nós percebemos. Sócrates identifica aí então um eco da doutrina de Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas. Essa visão sensitiva do conhecimento que Protágoras possui, para Sócrates, é uma consequência de uma visão de mundo heraclítea, de Heráclito, que defende que no nível do sensível tudo está em constante mudança, tudo está vindo a ser. E, portanto, não há nada estável, independente, uno no mundo sensível. Sócrates vai identificar, então, que essa cosmovisão, esse modo de enxergar a realidade de Heráclito, nos leva a conceber que, sendo a sensação, a conexão entre o sujeito e o objeto sentido, e tudo no nível da sensação está em constante mudança, aquilo que me afeta não vai me afetar da mesma forma em outro contexto e não vai afetar diferentes pessoas da mesma forma que me afeta. Portanto, a sensação é uma experiência única e extremamente subjetiva de cada pessoa. Por exemplo, o vento que passa, que eu posso considerar extremamente frio, para outra pessoa que está do meu lado, pode não ser tão frio assim. Dessa forma, sendo cada sensação algo específico de cada pessoa, o conhecimento, então, também é específico e subjetivo a cada pessoa, tornando dessa forma toda a opinião verdadeira, porque se o homem é a medida de todas as coisas, a medida das coisas que são, que existem, é justamente o próprio homem que tem a capacidade de julgar de maneira absoluta aquilo que ele mesmo sente. Contudo, Sócrates vai notar fortes dificuldades em sustentar a posição protagórica, em sustentar essa visão sensitiva do conhecimento. O primeiro ponto que ele levanta é: se toda a sensação ela é válida e todo conhecimento sensitivo é verdadeiro, então todos os homens seriam igualmente sábios. E não faria sentido até mesmo o fato de Protágoras ser professor, pois se todos os homens são igualmente sábios, por que Protágoras se arroga no direito de educar alguém em qualquer coisa? Mas não apenas todos os homens seriam igualmente sábios. Não seríamos mais sábios que os próprios animais, que também possuem capacidade sensitiva. Outro problema que essa concepção sensitiva do conhecimento traz é que, se a sensação está identificada ao conhecimento, então só existe conhecimento no momento em que há a sensação.
E aí nós perdemos uma explicação racional sobre a existência da memória. Porque no momento que eu vejo algo na minha memória, eu não estou vendo ele, de fato, através dos sentidos da visão. Portanto, eu não posso conhecer aquilo do qual me lembro. Mas muito além de validar a concepção sensitiva do conhecimento, a tese de Protágoras, como consequência, acaba negando a verdade e tornando toda e qualquer opinião igualmente verdadeira. O problema é que os homens possuem, em sua maioria, a opinião de que existem verdades, de que há uma saúde objetiva, de que há uma justiça. E muito mais que isso. Se todas as opiniões são igualmente verdadeiras, aquele que professa a opinião de que a tese de Protágoras é falsa também está em posse da verdade, tanto quanto ele. O posicionamento de Protágoras ele se autocontradis no momento em que ele é obrigado a afirmar estar certo aquele quem diz que ele está errado. E Platão, por meio desse argumento, ele mostra empiricamente, ou seja, através da própria opinião, tendo a opinião como paradigma, de que Protágoras não se sustenta na sua tese de que o homem é a medida de todas as coisas. Um outro problema da ideia de conhecimento ser percepção é que existem modelos, objetos de conhecimento que não estão no campo da sensação, como, por exemplo, a própria matemática, que não existe no campo empírico, mas que é um objeto a ser conhecido. Como, por exemplo, o caráter de uma pessoa, que não pode ser testado empiricamente em todos os seus detalhes, mas que nós conhecemos de fato as personalidades das pessoas com que nós convivemos. Um outro problema da teoria sensitiva do conhecimento é que a existência ou não existência de algo depende de um raciocínio por trás da sensação. E aqui Sócrates vai trazer um exemplo extremamente interessante, extremamente sensível, que é a da miragem. Quando nós vemos uma miragem, nós temos a sensação de ter visto algo que julgamos existir. Mas a não existência da miragem só é possível de ser comprovada através do nosso raciocínio, não da sensação que viu aquilo que não existia. Após essa refutação do conhecimento sensitivo, de que conhecimento é percepção, Teeteto, então, empreende uma nova tentativa de alcançar o conceito de conhecimento. E ele diz que conhecimento é a opinião correta, ou o juízo correto. Só que no exato momento em que Teeteto postula que o conhecimento é a opinião correta, e de fato a opinião correta existe, pessoas fazem juízos verdadeiros, entra também uma questão que vai fazer uma digressão no diálogo. Se existe a opinião correta, também existe a opinião incorreta, a opinião falsa. Contudo, como é possível existir a opinião falsa? Porque quem conhece, conhece aquilo que conhece. E quem não conhece, desconhece completamente aquilo que desconhece. Aqui Platão está trabalhando em categorias de conhecimento ou desconhecimento absoluto. Então, se eu desconheço de todo modo aquilo que desconheço, como é que eu posso errar se tudo aquilo que eu conheço, eu de fato conheço? Teeteto vai tentar explicar isso dizendo que nós também podemos ter o conhecimento daquilo que não é. Contudo, conhecer, perceber, é perceber e conhecer aquilo que existe, aquilo que de fato há no mundo. Sócrates vai tentar explicar a existência da opinião falsa através da metáfora da cera. A alma seria como uma cera, na qual as sensações que nós temos imprimem marcas nessa cera, formam moldes em nossa alma. E a opinião falsa, então, seria uma má conexão entre o molde da nossa alma e a sensação que nós estamos tendo. O exemplo que Sócrates vai trazer é da imagem de um amigo. Nós vemos o nosso amigo e guardamos na nossa alma o molde da sua imagem. Nós temos a marca da sensação de tê-lo visto.
Quando nós vemos alguém ao longe e julgamos ser, então, o nosso amigo e aquela pessoa não é, o que ocorre é essa má conexão entre a sensação, entre a visão daquela pessoa e o molde que nós temos da imagem do nosso amigo. Contudo, essa explicação possui um problema. O problema é que nós não apenas cometemos erros, ou seja, emitimos um juízo falso, apenas sobre sensações. Nós também nos equivocamos em outra ordem de coisas, como, por exemplo, errar um cálculo matemático. O erro não está circunscrito apenas à nossa vida sensitiva, mas também a objetos do conhecimento que não são experimentados no mundo sensível. Sócrates, então, vai bolar outra metáfora. Ele vai conceber que o conhecimento é estocado como passarinhos são estocados dentro de uma gaiola. Então, nós guardamos o nosso conhecimento e nós utilizamos esse conhecimento quando necessário. A ideia é justamente que, quando colocamos a mão na gaiola para pegar um passarinho, podemos ocasionalmente pegar o pássaro errado. Ou seja, quando nós vamos utilizar o conhecimento que nós temos, nós podemos pegar um conhecimento equivocado e utilizá-lo no lugar do conhecimento correto. Qual é o problema também dessa metáfora? Como é possível que nós, conhecendo ambas as coisas, troquemos um conhecimento por outro conhecimento? Pois se nós conhecemos, sabemos diferenciá-los. Então, como é possível errarmos naquilo que nós sabemos conhecer? E aí, Teeteto, novamente, vai tentar encontrar uma solução junto com Sócrates, e Teeteto vai postular que há a possibilidade de, junto com o conhecimento na gaiola, também haver não conhecimentos. Só que aí nós retornamos ao tema anterior, que é: nós não podemos conhecer aquilo que julgamos desconhecer. Então nós não possuímos, não parece ser possível possuir o desconhecimento em nossa alma, pois se está em nossa alma, se estamos em posse dessa informação, ele não é desconhecido, mas sim conhecido. Sócrates então percebe que o diálogo entra em um círculo vicioso porque ainda não foi conceituado o que de fato é o conhecimento. E apenas quando nós atingirmos o conceito de conhecimento, o que o conhecimento de fato é que poderemos trazer resoluções para as outras questões de epistemologia que permeiam esse debate. Por fim, retornando à questão principal desse tópico, que foi a argumentação de Teeteto, afirmando que o conhecimento, então, seria a opinião correta, Sócrates pondera e refuta dizendo que há pessoas que emitem juízo correto sem conhecer as causas daquele juízo. Então, as pessoas podem emitir opiniões certas sem conhecerem de fato sobre aquilo que elas estão opinando. É o caso, por exemplo, de, neste momento, eu dizer que está chovendo em São Paulo. Eu estou na Bahia. Eu posso estar correto em dizer que chove em São Paulo? Posso. Há uma probabilidade de estar chovendo. Mas caso esteja de fato chovendo em São Paulo neste exato momento, eu não professo essa opinião porque eu sei que está chovendo. Eu acertei fortuitamente, eu acertei aleatoriamente. Há a possibilidade de chutar e acertar as questões. Então, emitir um juízo correto, emitir a opinião certa, não pode ser conhecimento, porque é possível acertar sem conhecer sobre aquilo que se está se falando. Finda essa terceira refutação de Sócrates sobre os conceitos que Teeteto está tentando parir sobre o conhecimento. Teeteto empreende, então, a sua quarta e última argumentação, que o conhecimento, então, seria a opinião correta acrescida do logos, acrescida de uma explicação, de um raciocínio. Contudo, Sócrates também identifica alguns problemas nessa abordagem. Primeiro porque o logos, a explicação, ela se dá de três modos. Ou a mera expressão verbal daquilo que se julga conhecer, e como nós vimos anteriormente, a mera verbalização de algo não designa necessariamente conhecimento, você pode falar sem conhecer. Você também pode explicar enumerando as partes que compõem o todo. Novamente, e aqui Platão está falando apenas da mera enumeração de partes.
como, por exemplo, alguém que, julgando conhecer o que é uma carroça e sendo questionado sobre o que é uma carroça, vai dizer que a carroça é algo que tem um banco, que tem madeira, que tem rodas. Mas a mera enumeração de partes não designa o conhecimento. Da mesma forma que alguém, sendo capaz de enumerar letras que compõem uma palavra, não tem um conhecimento dessa palavra da mesma forma que um gramático possui, que um especialista possui. Até porque é possível decorar as partes que compõem um raciocínio. Da mesma forma que alguém pode, lendo um livro de matemática, decorar os passos para a resolução de um exercício específico, mas não compreender como de fato se resolve aquele problema matemático em outras questões, em outros problemas. Uma terceira forma de explicação seria indicar um elemento distintivo da coisa a qual eu explico. Contudo, se eu estou falando corretamente sobre algo, é necessário que esse elemento distintivo já esteja presente na minha consciência. Pois se eu não soubesse distinguir esse algo dos outros, a minha opinião sequer estaria correta para começar. Dessa forma, portanto, Sócrates não consegue identificar no acréscimo da explicação, a opinião correta, o cerne daquilo que seria ou não seria o conhecimento em si mesmo. Não atingindo, através desse quarto conceito, dessa nova argumentação, o objetivo, quer dizer aquilo que o conhecimento é em si mesmo, Sócrates vai dar o diálogo por encerrado. Contudo, a conclusão do diálogo é uma conclusão negativa, não é uma ausência de conclusão. Platão, ele não consegue expressar neste diálogo aquilo que o conhecimento é, mas ele consegue refutar todas as falsas teorias sobre o que é o conhecimento, em especial a teoria sensitiva do conhecimento, a teoria protagórica do conhecimento, que era o seu real objetivo. Então a conclusão, ela tem esse caráter negativo. Nós não chegamos à conclusão do que o conhecimento é, mas nós chegamos à conclusão daquilo que o conhecimento não é, daquilo que não pode ser considerado conhecimento. E dessa forma, Platão, ele não está pensando que o conhecimento é inalcançável, pelo contrário, ele concebe que nós podemos conhecer. Contudo, os objetos sensíveis da nossa percepção não são possíveis de serem conhecidos, dada a sua mutabilidade. E, portanto, o mundo sensível não é objeto digno do conhecimento. Pois, para Platão, todo conhecimento precisa ser infalível, ou seja, o conhecimento precisa ser verdade, conhecer é conhecer verdadeiramente, e precisa ser conhecimento daquilo que é, de algo que existe. Então, o objeto do conhecimento precisa ser algo universal e permanente para que o conhecimento possa, de fato, existir. Uma segunda conclusão que o diálogo traz não é sobre o tema, mas sim uma conclusão pedagógica. Lembrando que a educação é sempre o cerne da filosofia platônica. Sócrates, então, vai falar para Teeteto que, não tendo atingido uma resposta positiva sobre o que é o conhecimento, ao menos agora Teeteto tem um novo tipo de saber. Um saber que vai permitir que ele seja mais dócil, mais gentil com seus companheiros ao tratar desses temas, pois agora Teeteto adquiriu a consciência de que ele não sabe aquilo que ele julgava saber anteriormente. Ele atinge o estado socrático de saber que nada sabe. E, portanto, isso cativa em seu coração uma humildade ao tratar com seus companheiros que podem também desconhecer outros temas. Então, o final do diálogo do Teeteto é um convite a prosseguirmos investigando esse e todos os demais temas numa posição filosófica de humildade, de que nós não atingimos ainda o pleno conhecimento de todas as coisas. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para que nós possamos continuar juntos nessa jornada através da filosofia.